Quando Israel começou a atacar o Líbano, há mais ou menos 2 semanas, eu me lembro que eu comentei que Israel poderia transformar o Líbano numa nova Gaza. Essa não era só uma preocupação minha, era uma preocupação de vários analistas, inclusive da própria ONU. E a gente teve essa análise porque a forma como Israel atacou o Líbano logo de cara lembrou muito a forma como Israel atacou Gaza logo de cara, principalmente entre outubro e novembro. Para quem não lembra, quando Israel começou a ofensiva contra Gaza, o que a gente viu foi uma quantidade enorme de bombardeios no território de Gaza. Foi praticamente terraplanar Gaza através de bombardeios. A quantidade de bombardeios não era fácil de descrever. E para vocês terem uma ideia, não havia nenhuma preocupação em distinguir civis do Hamas. Porque a história do Hamas era só uma desculpa para destruir o território de Gaza e assim poder anexar Gaza a Israel. Quando Israel começou a invadir o Líbano, fez a mesmíssima coisa que fez em Gaza: bombardeios em massa e também deslocamento forçado. A gente viu uma série de bombardeios, principalmente no sul do Líbano e em Beirute. Bombardeios em áreas densamente populosas, ou seja, áreas lotadas de civis. Não havia uma preocupação em separar quem era do Hezbollah ou era civil. Simplesmente eles chamavam as mortes civis de efeito colateral. O mesmíssimo argumento de Gaza. Além disso, Israel veio de novo com aquele papinho: nós bombardeamos, mas nós avisamos. Você pode até utilizar esse argumento de avisar, mas quando você dá muito tempo de antecedência e, além disso, você não só avisa as pessoas que vai bombardear aquelas pessoas, de aquelas áreas. De acordo com a Convenção de Genebra, você precisa também criar áreas para que essas pessoas possam ir, entendeu? Campos ou alguma coisa, uma zona onde você pode colocar essas pessoas em segurança e permitir depois que elas voltem para casa. Nada disso foi feito. Foi só uma mensagem de voz assim, sai em 5 minutos, senão você morre bombardeado. Então o que acontece em Líbano é exatamente o que acontecia em Gaza durante ali os meses de outubro, novembro e dezembro. E todo mundo estava tão anestesiado pelo ataque terrorista do Hamas a Israel que ninguém estava observando que Israel estava perdendo completamente as estribeiras em Gaza. Até hoje tem gente que tenta justificar, mas aí, meus queridos, não são pessoas que têm muita noção ética de certo e errado. E mesmo assim a gente ainda ouve argumentos como: não é bem assim, Israel só está se defendendo. Tá, e aí, você vai falar o que sobre essa declaração aqui do Netanyahu? Netanyahu falou isso ontem. Para quem reclama da data, hoje é dia 9, Netanyahu falou dia 8 de outubro isso e virou notícia no dia 9. O que o Netanyahu disse? Disse que ameaça uma destruição como em Gaza, no Líbano. Ele ameaçou o governo do Líbano, disse que ou o governo do Líbano toma as rédeas, traduzindo, ou o governo do Líbano baixa a cabeça para Israel e aceita Israel como seu novo chefe, ou eles vão destruir completamente o Líbano. Destruir nos mesmos moldes de Gaza. A destruição de Gaza é tipo 85% de toda a estrutura física destruída. 1.900.000 pessoas não têm mais onde morar em Gaza, sendo que a população de Gaza é de 2.200.000. Na verdade era, né? Porque 6% da população de Gaza foi assassinada por Israel, sendo a grande maioria crianças e mulheres. E Netanyahu ameaçou publicamente o Líbano, dizendo: olha, ou vocês acatam o que a gente manda, ou eu vou destruir a sua população, cometer genocídio do mesmo jeito que eu faço em Gaza. E eu tenho carta branca dos Estados Unidos para fazer isso, porque essa é a realidade. Netanyahu continua agindo como se fosse o dono do mundo. E a gente espera que alguém pare o Netanyahu. Porque se ninguém parar o Netanyahu, o que a gente vai ler nos livros de história daqui a 30 anos é que foi o Netanyahu que deu início à Terceira Guerra Mundial. Vocês vão ler assim: um líder do Oriente Médio, em surto de poder, começou a cometer genocídios indiscriminados e dominar todas as regiões, criando um grande conflito internacional de proporções mundiais. É isso que vai acontecer.